A jornada extraordinária e insondável de Enoque, o sétimo patriarca na linhagem direta, depois de Adão, transcende absolutamente todos os limites da nossa frágil compreensão humana e nos convida a embarcar em uma viagem monumental e espetacular pelos confins mais escuros e misteriosos do cosmos antigo. Ao abrirmos com reverência as páginas poeirentas e sagradas de um dos textos mais fascinantes, complexos e enigmáticos de toda a antiguidade, o venerável livro de Enoque, somos imediata e irresistivelmente transportados para uma visão de mundo onde o reino espiritual e a dimensão material se entrelaçam de uma forma indissociável e incrivelmente poderosa. O capítulo 17, e mais especificamente o versículo 3, nos apresenta uma cena de tirar o fôlego que desafia a nossa imaginação moderna. O texto sagrado declara que Enoque é guiado por anjos vigilantes e majestosos para contemplar os receptáculos das luminárias e os tesouros das estrelas e do trovão. Para que possamos sequer começar a entender a magnitude colossal dessa revelação incrível, precisamos mergulhar profunda e corajosamente na mente complexa do homem do antigo Oriente Médio e na rica cosmologia hebraica que moldou com maestria toda a literatura apocalíptica vibrante da época do Segundo Templo em Israel. A arqueologia moderna e a história documental meticulosa nos mostram sem sombra de dúvidas que este livro milenar preservado miraculosamente nas cavernas escuras de Qumran, entre os célebres e inestimáveis manuscritos do Mar Morto, e reverenciado ininterruptamente até os dias de hoje pela antiga Igreja Ortodoxa Etíope, não era de forma alguma apenas uma coleção fantasiosa de mitos locais, mas sim uma tentativa teológica profunda, rigorosa e intencional de explicar e exaltar a soberania absoluta do Deus de Israel sobre cada minúsculo detalhe do universo visível e invisível. Quando o iluminado patriarca Enoque fala maravilhado sobre os receptáculos das luminárias, ele está descrevendo com precisão profética os portais gigantescos e as câmaras celestiais secretas de onde o Sol, a Lua e todos os corpos celestes iniciam e terminam os seus cursos diários inalteráveis. Na nossa visão de mundo contemporânea secular e estritamente científica, nós olhamos para o imenso e escuro céu noturno e vemos apenas órbitas gravitacionais, frias reações nucleares colossais e o vácuo silencioso do espaço sideral. Mas na ardente visão profética e apocalíptica do mundo antigo, o cosmos não é uma máquina morta, ele é uma grande e magnífica liturgia de adoração viva, palpitante e obediente. O gigantesco sol flamejante não apenas nasce mecanicamente no horizonte leste a cada manhã, ele obedece prontamente a um comando divino inquestionável, saindo de um receptáculo específico, um hangar celestial de glória, e sendo guiado passo a passo por seres celestiais majestosos que garantem com rigor militar a ordem impecável do universo. O grande e temível anjo Uriel é frequentemente associado a essa complexa administração cósmica em outras partes detalhadas deste mesmo texto ancestral sagrado. A visão assombrosa e vertiginosa de Enoque, no capítulo 17, serve essencialmente para confortar profundamente o coração do leitor antigo oprimido e também do cristão moderno aflito, lembrando a todos que o mundo violento e confuso em que vivemos não é um caos aleatório governado pelo acaso cego e sem sentido. Cada luminária ofuscante no firmamento tem o seu lugar designado, o seu receptáculo seguro e a sua ordem inquebrável estabelecida desde antes da fundação do mundo pelo Criador Todo-Poderoso. O raciocínio teológico por trás dessa revelação é brilhante e imensamente consolador se o nosso grande Deus tem um lugar tão seguro e ordenado para as maiores e mais indomáveis luzes do firmamento. Ele certamente tem o controle absoluto, inabalável e soberano sobre os eventos conturbados, sangrentos e imprevisíveis da história humana, por mais caóticos e desesperadores que pareçam ser para aqueles que estão sofrendo perseguições e injustiças cruéis na face da terra. Avançando ainda mais nas profundezas inexploradas desta visão transcendental e inefável, Enoque relata com fascínio que contempla os misteriosos e insondáveis tesouros das estrelas.
A palavra tesouro ou câmara do tesouro no original hebraico antigo carrega um peso teológico gigantesco e de uma profundidade incalculável. No mundo antigo e hostil do Oriente Médio, as estrelas brilhantes no céu noturno eram frequentemente e profundamente associadas a seres angelicais poderosos, ao formidável exército celestial e invisível de Deus, pronto para a batalha. Dizer abertamente e por escrito que existem tesouros das estrelas é afirmar categoricamente para todas as nações pagãs ao redor que o Senhor Deus de Israel guarda, organiza e comanda essas forças luminosas colossais com a exata mesma precisão, vigilância e zelo com que um grande e poderoso rei humano administra as joias inestimáveis e as riquezas do seu cofre pessoal mais seguro. O célebre profeta Isaías e o inspirado salmista de Israel também ecoam em perfeita harmonia essa mesma grande e poderosa verdade quando declaram com ousadia em seus textos sagrados que Deus chama cada estrela individualmente pelo seu próprio nome e que absolutamente nenhuma delas ousa faltar quando ele convoca o seu imenso e invencível exército de luz para se apresentar no campo de batalha celestial. A revelação singular dada ao patriarca Enoque nos mostra um raro, estarrecedor e privilegiado vislumbre dos universos. As inumeráveis e flamejantes estrelas não estão simplesmente espalhadas ao acaso no firmamento negro e frio como poeira esquecida. Elas possuem origens espirituais gloriosos e inexpugnáveis, de onde são liberadas estritamente sob comando direto para brilhar com esplendor sobre a criação, testemunhando silenciosamente a glória ofuscante e a majestade infinita do Altíssimo Governante de tudo o que existe. Elas são tratadas pela narrativa antiga como joias preciosas, puras e cintilantes, incrustadas perfeitamente no manto escuro da noite, guardadas com ciúme nos inescrutáveis tesouros divinos até o momento exato e predeterminado de brilharem no grande palco da eternidade, executando a vontade daquele que as formou com o sopro de sua boca. Para compreendermos o choque cultural e a ousadia desta afirmação de Enoque, precisamos lembrar do ambiente idólatra e supersticioso que cercava o povo de Deus na antiguidade. As nações vizinhas poderosas como o Egito faraônico e a Babilônia imperial adoravam reverentemente o sol, a lua e as estrelas como divindades independentes, caprichosas e todo-poderosas que ditavam os destinos cruéis dos homens. O faraó se declarava a encarnação do deus Sol Ra e os astrólogos babilônicos liam o futuro nos movimentos dos astros, acreditando que as estrelas governavam a humanidade com mão de ferro. Quando o autor do livro de Enoque declara inspirado pelo Espírito que essas supostas divindades pagãs não passam de meras criações submissas que dormem guardadas dentro de receptáculos celestiais e tesouros trancados pelo verdadeiro Deus, ele está desferindo um golpe intelectual e teológico devastador contra toda a idolatria do mundo antigo. Ele está ridicularizando graciosamente a arrogância dos impérios pagãos, proclamando em alto e bom som que os deuses das nações são apenas servos mudos e condicionados que precisam da permissão expressa e da chave dos anjos de Deus para sequer conseguirem nascer no horizonte e brilhar no céu. Essa era uma mensagem de libertação mental e espiritual revolucionária para os judeus que frequentemente se sentiam pequenos e insignificantes diante da pompa e do poderio militar esmagador daqueles que adoravam os astros. Saber que o Deus de Israel possuía a chave dos tesouros das estrelas era saber que ele é o único Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, inatingível em sua glória e invencível em seu poder. Em seguida, o texto profético e visionário nos leva abruptamente a uma das imagens mais aterrorizantes, sublimes e inesquecíveis de toda a vasta literatura apocalíptica, os temíveis tesouros do trovão. O fenômeno do trovão sempre foi inquestionavelmente considerado a voz inconfundível da majestade divina, tanto na literatura bíblica canônica quanto na extra-bíblica.
É o som ensurdecedor do poder bruto, indomável a manifestação acústica estrondosa da santidade absoluta, que faz tremer violentamente os montes mais altos, abala as fundações rochosas inabaláveis da terra e faz os animais selvagens darem à luz prematuramente de puro terror. Essa imagem poderosa nos lembra forte e inevitavelmente o encontro pavoroso e inesquecível de Deus com o povo de Israel no deserto ao pé do Monte Sinai, onde relâmpagos terríveis que rasgavam o céu e trovões altíssimos que faziam a terra vibrar precederam a solene entrega da sagrada lei envolvendo a grande e escarpada montanha em um espetáculo de poder intransponível, amedrontador e sagrado. Quando o patriarca Enoque é levado arrebatado em espírito por guias angelicais para ver com seus próprios olhos os tesouros do trovão, ele está sendo extraordinariamente admitido na mesma sala de máquinas invisível, na própria forjaria celestial, onde a justiça implacável, a ira santa e o poder destruidor de Deus são meticulosamente e pacientemente armazenados. O livro canônico de Jó, no capítulo 38, faz perguntas retóricas e teológicas incrivelmente semelhantes quando o próprio Criador, falando de dentro de um redemoinho, questiona o patriarca sofredor sobre quem dividiu com sabedoria os canais para as chuvas torrenciais inundantes e quem preparou o caminho exato e seguro para o relâmpago destruidor dos trovões. Enoque, porém, não apenas ouve a grande e humilhante pergunta divina feita a Jó, ele é literalmente levado fisicamente ou em espírito pelos imponentes anjos celestiais para ver fisicamente as grandiosas respostas. Ele vê estarrecido as formidáveis e gigantescas câmaras celestes de pedra ou cristal, de onde o som retumbante, aterrador e julgador é liberado sob comando estrito sobre as nações rebeldes e sobre a natureza submissa. Essa jornada teológica, cosmológica e mística nos leva forçosamente a uma reflexão séria, profunda e muito necessária sobre o significado literal e espiritual das forças formidáveis e muitas vezes destrutivas da natureza que operam livremente ao nosso redor. Para os sábios autores antigos iluminados, não havia absolutamente nenhuma distinção rígida, fria ou cartesiana entre meteorologia científica e teologia divina punitiva. O estrondoso trovão que quebra os cedros do Líbano não era apenas o mero resultado previsível e mundano de descargas elétricas naturais ou choques de massas de ar na atmosfera terrestre, mas uma ferramenta poderosa, viva, intencional e direcionada nas mãos do grande e sábio Criador do universo. Visitar os recônditos tesouros do trovão é testemunhar em primeira mão assustadora e inesquecível o grandioso e letal arsenal de guerra do nosso Deus onipotente e justiceiro. Em um contexto histórico e literário extremamente tenso, onde os homens justos, piedosos e tementes a Deus estavam sendo cruelmente esmagados, oprimidos e martirizados pelos imperadores ímpios, reis tirados e governadores corruptos da época, saber com absoluta certeza inabalável que Deus possuía o controle das chaves dos tesouros do trovão era uma garantia ancorada na rocha de que o julgamento divino sobre os ímpios impenitentes, embora às vezes parecesse demorável e preparado para ser desencadeado, a grande e terrível tempestade de fogo e juízo que destrói completamente, varrendo da face da terra os inimigos arrogantes Steve, o cara do Jesus Cristo, guardou-se vostra, e lá desde igual que vossa, desguardou-se com os favores, se bartelo que os pof, morde, passacente, sabards, O rico relato antigo do patriarca translado continua em um ritmo frenético e extasiante, revelando a incrível profundidade da sua vasta experiência espiritual nos lugares celestiais. O texto apócrifo relata em suas escritas misteriosas que o vidente chegou às aguardadas e místicas águas da vida e ao temível e devorador fogo do ocidente que acolhe em suas chamas todos os inumeráveis pores do sol da longuíssima história terrestre desde o princípio dos tempos.
A grande e aterradora visão de rios de fogo brilhante e incandescente, fluindo velozmente e assustadoramente como se fossem pura água cristalina, caindo inexoravelmente para desaguar no grande e imenso mar escuro, é uma metáfora literária profundamente poderosa, escatológica e assustadora da grande e inevitável purificação final e do profundo mistério cósmico que aguarda pacientemente toda a nossa raça humana no temido e sempre esperado fim dos tempos escatológicos e apocalípticos. É extremamente importante, teologicamente vital e fascinante notar como os diversos elementos básicos e opostos da nossa natureza criacional, como a água refrescante e pura, e o fogo abrasador e ardente, a luz ofuscante e celestial, e o som estrondoso e grave se fundem harmoniosamente e paradoxalmente na visão apocalíptica para criar uma atmosfera irreal, divina e onírica que desafia e quebra todas as descrições tridimensionais limitadas da física do nosso mundo, decaído, corrompido e terrível. O grande e espantoso rio de fogo líquido, que o patriarca observa perplexo, pode muito bem ser uma clara e estarrecedora antecipação profética do mesmíssimo e terrível rio de fogo vivo que fluía poderosamente e incessantemente diante do magnífico e alvo trono de juízo do ancião de dias no majestoso e canônico livro do profeta Daniel, representando sem sombra de dúvida o terrível e a majestade resplandecente incrivelmente pesada da presença gloriosa e santa de Deus que consome toda a impureza. O sétimo patriarca, a partir de Adão, transita livre e corajosamente sob forte proteção angelical por essa estranha geografia sagrada cósmica e totalmente proibida para os simples mortais comuns, servindo fiel e obedientemente como nossos olhos arregalados e ouvidos atentos em um mundo superior inexplorado, onde o imenso e grandioso reino sobrenatural e espiritual é quem dita com exclusividade absoluta e irrevogável todas as regras, leis, diretrizes e experimentado por nós em nossa breve, frágil e transitória experiência humana diária e terrena. A profundidade linguística das palavras originais, escolhidas pelos escribas antigos para registrar a visão de Enoque, não pode jamais ser negligenciada por aqueles que buscam a verdadeira sabedoria contida nestes textos milenares. Quando analisamos o termo hebraico ou aramaico equivalente para receptáculos e tesouros, percebemos que o autor está utilizando um vocabulário profundamente enraizado na economia e na arquitetura do Templo Sagrado de Jerusalém. No Templo de Salomão, as câmaras do tesouro eram os locais mais fortificados, protegidos e sagrados de toda a nação, onde os dízimos, as ofertas de ouro, a prata, os utensílios santos e os despojos de guerra dedicados ao Senhor eram guardados sob a vigilância rigorosa e implacável de sacerdotes levitas armados. Ao transferir essa imagem terrena e familiar para os céus vertiginosos, Enoque está ensinando uma lição de adoração profunda e teocêntrica a todo o povo de Israel. O vasto universo em toda a sua expansão infinita não é apenas uma obra-prima mecânica do Criador, ele é antes de tudo o grande e verdadeiro templo cósmico onde Deus reside e governa supremamente. As estrelas cadentes, os planetas errantes, as constelações fixas, as tempestades severas, os furacões e os trovões retumbantes não são fenômenos naturais, independentes, eles são os utensílios sagrados, as ofertas, os tesouros e as armas guardadas nas câmaras secretas do templo celestial, sob a estrita vigilância de miríades de anjos guerreiros que servem como os sacerdotes e guardiões eternos da ordem divina no cosmos. Essa analogia sacerdotal e litúrgica transformava a maneira como o homem antigo olhava para os... Quando um judeu devoto do primeiro século erguia seus olhos cansados para as estrelas após um longo dia de trabalho, escravo sob o domínio do Império Romano, ele não via apenas pontinhos de luz distantes, ele via o exército acampado do seu Deus. Ele via o tesouro inesgotável do seu rei, ele contemplou celestial jamais poderia ser destruído, queimado ou saqueado por exércitos inimigos terrenos, como havia acontecido tragicamente com o Templo de Pedra em Jerusalém, sob os ataques cruéis de babilônios e mais tarde dos próprios romanos impiedosos.
Para conseguir entender o gigantesco impacto monumental psicológico e a ressonância profunda destas antigas santas e veneráveis palavras, sagradas na alma humana, devemos urgentemente e com muita empatia olhar com atenção redobrada para o duro e amargo contexto histórico, político e social em que elas foram cuidadosamente escritas, copiadas, lidas à luz de velas e arduamente preservadas com o risco da própria vida pelos devotos escribas do deserto. O longo e sofrido período do Segundo Templo Judaico na Cidade Santa de Jerusalém foi incisivamente e dolorosamente marcado por uma grande, aguda e profunda ansiedade escatológica e pela expectativa desesperada de um julgamento final e iminente que viraria o mundo de cabeça para baixo. O pequeno e oprimido povo eleito à nação da aliança lidava amargamente e diariamente com a opressão violenta, injusta e cruel de enormes máquinas de guerra de impérios estrangeiros e ferozmente pagãos, primeiro sangrando e gemendo sob a bota pesada de ferro e o chicote dos ambiciosos líderes gregos helenistas como o famigerado e cruel Antíoco Epifânio, e depois sufocando sob a marcha rítmica impiedosa e dominadora das legiões invencíveis dos implacáveis governadores romanos e sagradas terras ancestrais prometidas a Abraão, Isaque e Jacó. Havia no ar denso daquela época uma necessidade real, visceral e muito desesperada no coração dilacerado do povo santo de reafirmar, recordar e fortalecer a fé cambaleante de que, apesar de toda a dor visível, palpável, o sangue de mártires derramado injustamente nas ruas de pedra e o sofrimento agudo e indizível das viúvas e órfãos, o vasto, invisível e infinito universo permanecia incrivelmente firme, imóvel, inabalável e completamente e perfeitamente superpoderoso, infinitamente capaz de esmagar, pulverizar e destruir impérios opressores e exércitos colossais com a mesma facilidade com que um oleiro quebra um vaso de barro frágil, sujo e velho. A vasta, rica e complexa literatura apocalíptica de Enoque, com suas abundantes e vivas descrições, minuciosamente detalhadas, poéticas e belas dos imensos tesouros trancados das estrelas luminosas celestiais e dos estrondos aterrorizantes do trovão punitivo e poderoso, cumpria exatamente e com perfeição cirúrgica esse vital e indispensável papel pastoral, terapêutico e consolador para o rebanho ferido, assustado e desanimado. A literatura enoquiana bradava e afirmava categoricamente aos fiéis perseguidos e aos crentes oprimidos sem voz e sem força que eles não deviam em hipótese alguma temer recuar ou se curvar diante dos tiranos, imperadores e reis vaidosos da nossa terra, pois o infinito sábio e Deus verdadeiro que eles amavam, adoravam e serviam de coração puro e sincero tinha e sempre teve sob o seu imeríades das próprias e assustadoras força, bravia que com tremendo esplendor incalculável e milimétrica todas as incontáveis constelações estelares brilhantes no céu alto inatingível e sem nenhum esforço, curtuseio dindas tubendes tatubenze, visclaricotcável, que varre sobedes tuzer, delada que vazas, azaderta, bíblo que se dobe. Era um lembrete gigantesco, solene e absolutamente necessário, um sinal profundo, quase palpável, da onipotência divina, única e incomparável. Diante dela ficava exposta, de maneira clara, direta e até humilhante, a completa fraqueza, a brevidade e a corrupção da frágil raça humana, decaída, rebelde e pecadora. Pois, ainda que o homem se enfeite com coroas de ouro, empunhe espadas de ferro e se sente em tronos de marfim, sua existência continua frágil. Ele murcha e desaparece depressa como a erva rasteira do campo sob o sol ardente. Por isso permanece sempre necessitado, desesperadamente e para sempre, de redenção divina, de salvação e da graça celestial eterna e imerecida. Essa graça maravilhosa que se revela como a única fonte verdadeiramente compassiva, redentora, amorosa, pacificadora, mansa e santificadora, capaz de restaurar corações aflitos, ansiosos e cansados em meio à tempestade caótica, imprevisível e impiedosa da vida presente. Tão breve e passageira, e muitas vezes ilusória, marcada por provações, injustiças, perdas e dores profundas. E saber que até as estrelas e os trovões obedecem com docilidade.
Como ovelhas que seguem a voz do pastor, ao comando do Altíssimo, tornava-se a âncora firme e inquebrável da alma judaica naquelas noites densas, geladas e sombrias de dominação estrangeira. Além de todas essas vastas e incomensuráveis riquezas, verdadeiros tesouros teológicos e pastorais de consolo, revela-se também uma ligação profunda, direta e inseparável com a jornada moral, espiritual e eterna da nossa alma imortal e incorruptível. Essa conexão mística com o terrível, solene e grandioso dia do juízo final, quando virá o acerto definitivo de contas, torna-se clara, luminosa e impossível de negar para os olhos atentos de quem se aproxima deste antigo texto apocalíptico com humildade. Assim como todas as grandes e majestosas constelações do zodíaco, juntamente com as incontáveis estrelas solitárias que percorrem silenciosamente o firmamento, possuem de forma inevitável, irrevogável e determinada os seus próprios receptáculos, moradas e portais estabelecidos por decreto celestial, e da mesma maneira rigorosa e imutável em que os estrondos poderosos dos trovões guardam seus tesouros ocultos, trancados e selados nos armazéns secretos do céu, também as incontáveis almas de terra decaída carregam destinos eternos definidos. Destinos inevitáveis de glória ou de perdição, cuidadosamente preparados, reservados e estabelecidos com perfeita justiça dentro do vasto, insondável e incompreensível plano soberano da mente suprema e sapientíssima de Deus, traçado muito antes do início dos tempos, nos mistérios profundos da eternidade passada, quando ainda não existia sequer a primeira luz. As altas, majestosas e imponentes montanhas celestiais, os abismos sombrios, profundos e aterradores, os oceanos ardentes de fogo e as reluzentes portas de cristal que o patriarca Enoque contempla com espanto, reverência e tremor ao longo de sua extraordinária e exaustiva jornada pelos mistérios do cosmos, não eram vistos pelos antigos sábios e patriarcas como simples curiosidades do céu, nem como descrições poéticas vazias ou imaginações literárias de uma mente criativa. Pelo contrário, eram entendidos de forma clara, aberta e profundamente teológica, como lugares reais, sagrados e temíveis, regiões destinadas ao tormento eterno, à prisão espiritual irrevogável ou à recompensa gloriosa e indescritível. Ali, segundo essa antiga visão, encontra-se preparado o cenário onde será revelado o destino final e irreversível de multidões de seres. É nesses lugares que o destino de inúmeros anjos outrora belos e poderosos, mas agora rebeldes e caídos, será plenamente confirmado, juntamente com o julgamento temível dos nefilins. E ali também repousa o desfecho sombrio de incontáveis seres humanos ímpios, impenitentes, orgulhosos, violentos e obstinados, cujo futuro será colocado diante das balanças perfeitas da justiça divina. Nesse momento decisivo, tudo será examinado, pesado e julgado com absoluta retidão. E então determinado de forma imediata e irrevogável, sem espaço para desculpas, sem advogados ou qualquer possibilidade de recurso perante tribunal. A justiça de Deus, revelada nas câmaras ocultas e silenciosas do universo, manifesta-se como algo definitivo, absoluto, perfeito, irrevogável e impossível de ser evitado por qualquer criatura que ouse erguer-se em rebelião contra as leis da natureza e do espírito, leis estas estabelecidas desde a fundação dos séculos e eternizadas no firmamento estrelado que se estende acima de nossas cabeças. A ordem cósmica perfeita, harmoniosa e admirável, imutável em sua essência, reflete-se fielmente, de maneira constante, silenciosa e ininterrupta a cada novo dia que nasce. Ela se revela no surgir majestoso, belo, regular e previsível do grande sol brilhante que desponta no horizonte dourado, e também no cintilar noturno, prateado, sereno e contínuo das vastas constelações que atravessam as madrugadas frias. Nesse antigo livro milenar, essa ordem do cosmos é apresentada de forma poderosa, magistral e profundamente bela como o próprio modelo supremo do padrão moral divino.
um exemplo de obediência e submissão absoluta que deveria ser contemplado, desejado e seguido diariamente também pela humanidade. Contudo, essa mesma humanidade, ruidosa, turbulenta, orgulhosa e pecadora, embora dotada de livre-arbítrio, muitas vezes permanece aprisionada pelas próprias paixões terrenas, miseráveis e egoístas que insistem em governar o coração humano. A desobediência deliberada, teimosa e arrogante aos puros, justos e santos mandamentos do grande Deus, Criador e sustentador da vida, é apresentada e denunciada com severidade no poderoso texto profético atribuído a Enoque. Ali, tal atitude é descrita como uma ruptura grave, perigosa e desastrosa. Uma quebra violenta, subversiva e caótica na delicada, bela, complexa e perfeita ordem universal de submissão estabelecida desde a eternidade. Essa ordem, embora grandiosa e invisível em sua totalidade, pode ser percebida por nossos olhos imperfeitos, refletida no funcionamento harmonioso do próprio cosmos. Seria algo semelhante, em escala catastrófica, ao que aconteceria se uma única estrela gigantesca e incandescente do firmamento noturno resolvesse, num impulso de fúria e loucura, abandonar repentinamente sua órbita, aquele trajeto elíptico perfeito, suave e cuidadosamente traçado, determinado e fixado pela própria mão de Deus nas altíssimas e insondáveis abóbadas de cristal dos céus. Um único ato rebelde dessa magnitude provocaria pânico, terror universal, morte e destruição imediata sobre a Terra. Esses céus imensos, misteriosos e inalcançáveis permanecem até hoje e continuarão para sempre além do alcance pleno da compreensão humana. Permanecem ocultos, profundos e superiores aos nossos mais potentes instrumentos ópticos, telescópios espaciais, engenhos mecânicos e tecnologias modernas. Por mais avançados, caros e precisos que sejam os recursos científicos de nossa era, ou aqueles que existiram nas antigas épocas imperiais do passado, e mesmo os que ainda serão criados no futuro distante, a vastidão desses céus continuará ultrapassando a capacidade humana de sondar completamente seus segredos enquanto o mundo continuar a girar e enquanto perdurar, com todas as suas dores e limites, esta presente condição da humanidade. Sombrio, imperfeito, corrompido e cruel século de iniquidades e dores persistentes em que a humanidade geme e chora, aguardando dia e noite a prometida redenção gloriosa, a restauração completa, a transformação definitiva e a ressurreição da própria natureza humana, juntamente com a renovação da criação terrena. Pois esta criação, outrora boa, encontra-se agora caída, mortalmente corrompida, profundamente arruinada, marcada por maldição e tristemente manchada pelo veneno do pecado original, introduzido pela antiga, astuta e invejosa serpente espiritual, enganadora das nações. Essa força sombria ainda se move por algum tempo nas regiões obscuras do império das trevas, habitando e reinando nas sombras do abismo profundo. Contudo, já aguarda, nêmula, apavorada e presa em correntes invisíveis, o momento inevitável em que chegará o seu justo e merecido juízo escatológico, o destino final do lago de fogo e enxofre ardente, puro e inextinguível, um juízo inexorável, inescapável, violento, certo, implacável, infalível, definitivo e punitivo. Esse veredito já foi decretado com soberania, anunciado e proclamado nos céus, promulgado com severidade, sancionado com santidade e ratificado com glória. Está registrado de forma inviolável e permanente, como se tivesse sido lavrado com letras indeléveis de fogo e sangue celestial em um grandioso e eterno tribunal espiritual, um cartório sagrado, superior e inalcançável, pertencente exclusivamente ao único, verdadeiro e altíssimo juiz de toda a terra e dos céus. E no grande e temível dia de sua ira santa, ele mesmo executará a justiça suprema, sem qualquer possibilidade, covardia, suborno, medo
ou qualquer forma de acepção de pessoas, sejam reis coroados, imperadores poderosos ou escravos humilhados, sejam homens extremamente ricos e abastados ou pobres miseráveis, consumidos pela fome. A justiça divina não se inclinará diante de influência alguma, nem aceitará qualquer espécie de corrupção ou suborno. Seu julgamento será conduzido com absoluta retidão, sem o menor erro, sem injustiça, sem falha de lei e sem qualquer omissão conveniente. Nada será esquecido, pois a memória divina é perfeita e incorruptível. A sentença final e escatológica será pronunciada após a análise rigorosa de incontáveis registros, fatos incontestáveis, provas contundentes e atos evidentes, todos preservados e documentados com precisão em vastos livros celestiais abertos diante de todos. Neles estão registradas todas as obras humanas, ações terrenas, muitas vezes sujas, hipócritas e marcadas pelo pecado, que naquele momento serão expostas, abertas e reveladas sem esconderijo possível. Tudo será trazido à luz para a vergonha eterna diante do majestoso, elevado, temível e sublime tribunal divino, um tribunal diante do qual ninguém poderá esconder-se. Ali resplandece uma fonte de luz puríssima, gloriosa e ofuscante, tão intensa e aterradora que atravessa completamente a nossa frágil, doente, decaída e limitada condição humana, revelando sem véus toda a verdade diante da santidade absoluta do juiz eterno. Portanto, diante de tantas revelações extraordinárias, portais cósmicos, anjos guerreiros, chaves celestiais, câmaras ocultas, tesouros de fogo, águas de julgamento, estrondos de poder e o assombroso domínio que governa cada elétron e cada estrela espalhada pelas galáxias do universo, resta à humanidade reconhecer, com o coração tocado e constrangido, a profunda fragilidade e a absoluta futilidade do orgulho humano. Somos levados, quase irresistivelmente, a dobrar os joelhos e admitir que toda a grandeza humana se desfaz diante da majestade daquele que sustenta o cosmos. Para encerrar com dignidade esta longa, profunda e teológica jornada de reflexão, é necessário compreender algo essencial. Contemplar, ler, ouvir ou meditar com atenção sincera, reverência verdadeira, coração puro e respeito profundo sobre a perfeita obediência das grandes luminárias celestiais que brilham silenciosas no véu da noite, e refletir em silêncio sobre os terríveis e poderosos trovões celestiais guardados em seus misteriosos tesouros, sempre foi e sempre será um chamado insistente, amoroso e inegável à transformação interior. Trata-se de um convite contínuo e profético para buscar, com zelo incansável, uma vida marcada pela santidade prática, pela retidão ética, pela integridade moral e pela fidelidade no cotidiano e na vida familiar. Mais do que uma simples reflexão espiritual, esse chamado se revela como um apelo paternal que desce do alto, gentil em sua origem, porém firme, urgente e impossível de ignorar. É um convite para que cada pessoa alinhe e corrija rapidamente, com arrependimento sincero, coração quebrantado e humildade verdadeira, a própria caminhada humana, tantas vezes cambaleante, torta, inconstante, marcada por vaidade, hipocrisia e apego ao mundo, antes que o tempo da misericórdia se encerre e antes que a jornada terrena alcance o seu inevitável desfecho. Poeira e barro, uma obediência da mesma natureza majestosa, inquestionável e reverente, uma submissão completa, silenciosa e devota, marcada por rendição absoluta, humildade profunda e fidelidade constante. Uma obediência que não vacila, não hesita e não questiona, mas se manifesta imediata, perfeita e contínua diante da autoridade suprema. Essa mesma fidelidade pode ser observada sem interrupção, dia após dia e ao longo de incontáveis eras, durante bilhões de anos e muitos milênios, em todas as vastas e poderosas forças que governam a criação. As imensuráveis e avassaladoras estruturas do cosmos, gigantescas, temíveis, monumentais e ao mesmo tempo belas e harmoniosas,
permanecem firmes em sua ordem. São forças impressionantes, invisíveis e visíveis, misteriosas e grandiosas, que sustentam a majestade da natureza cósmica, universal e celestial. Todas essas realidades permanecem unidas em perfeita harmonia, como se estivessem prostradas em profunda e constante reverência. Em sua silenciosa grandeza, refletem uma adoração contínua, solene e gloriosa, obedecendo sem resistência ao comando invisível do soberano e eterno Rei do Universo. A verdade é que a extraordinária, misteriosa e grandiosa jornada espiritual daquele antigo patriarca, o sétimo homem contado entre os justos, que caminhou com Deus, permanece como uma das narrativas mais impressionantes e singulares, já transmitidas através das gerações. Homem humilde, obediente e profundamente reverente, ele foi considerado digno de um privilégio raríssimo: ser elevado, arrebatado e conduzido vivo às realidades celestiais, às esferas espirituais do paraíso eterno, sem jamais experimentar o amargo destino que acompanha toda a carne mortal. Não provou o frio do túmulo, não enfrentou a solidão do sepulcro, nem sentiu o peso sombrio daquele momento inevitável que ao longo dos milênios tem marcado a existência humana, o encontro final com a morte, essa força implacável que sempre acompanhou a fragilidade da vida material sobre a Terra. Essa narrativa milenar, fascinante e profundamente simbólica, revela em sua essência mais profunda algo muito maior do que um simples relato antigo. Em sua análise espiritual, devocional e existencial, ela se transforma em uma poderosa mensagem que atravessa os séculos. É como um chamado claro, alto e impossível de ignorar, uma voz que ressoa como trombeta profética, proclamando um convite divino eterno, santo, imutável e urgente. Um chamado que não ficou preso ao passado, mas continua ecoando através do tempo, reverberando de geração em geração, alcançando até mesmo os ouvidos do mundo moderno e inquieto de nossos dias, convocando corações a ouvir, refletir e responder antes que o silêncio definitivo encerre a história humana. Conturbados, tecnológicos, frios, muitas vezes deprimidos e inquietos, dias marcados por confusão, vazio interior, violência crescente e uma agitação constante que domina as cidades modernas. Um tempo em que o egoísmo, o orgulho e o narcisismo se espalham facilmente, em que muitos corações se tornam céticos, distantes, incrédulos ou indiferentes. Assim são, em grande parte, os difíceis e complexos dias urbanos do século XXI. É precisamente nesse cenário que surge o chamado para uma decisão profunda e radical: arrepender-se, abandonar e deixar para trás, de uma vez por todas, tudo aquilo que alimenta ilusões passageiras. Renunciar às ambições vazias, às vaidades frágeis, às fantasias sedutoras e às promessas enganosas que parecem grandiosas por um momento, mas que logo se dissipam como fumaça ao vento. São sonhos humanos muitas vezes frágeis, instáveis e limitados, construídos sobre bases terrenas e transitórias que não resistem ao peso da eternidade. Esse chamado também convida a abandonar a falsa sensação de grandeza pessoal, aquela glória construída pelo orgulho humano, que muitas vezes não passa de uma aparência artificial, frágil e temporária. Diante da realidade eterna, tudo isso se revela pequeno, passageiro e vazio. Então resta ao ser humano uma resposta sincera: cair em terra com humildade, curvar-se com o coração arrependido e reconhecer sua própria fragilidade. Com o rosto inclinado ao pó da terra, a alma quebrantada e o espírito tocado pela verdade, o ser humano se encontra diante do mistério divino, maravilhado, impressionado e profundamente consciente da grandeza daquele que governa todas as coisas. Rendidos, vencidos e completamente subjugados, não pela força da opressão, mas pela intensidade irresistível de um amor que captura a alma. Como prisioneiros fascinados por essa presença divina, muitos se encontram prostrados, de joelhos no pó da terra, clamando por misericórdia enquanto elevam suas vozes em oração.
Entre lágrimas e reverência, o coração se entrega plenamente, louvando, adorando, temendo e glorificando aquele que é digno de toda a honra. Nesse estado de profunda devoção, o espírito humano busca magnificar, bendizer, exaltar e santificar somente um nome, de forma plena, exclusiva e eterna. Toda atenção, toda reverência e toda adoração se voltam para a face radiante e majestosa daquele que governa o universo, uma presença luminosa, pura e incompreensível, ao mesmo tempo temível e maravilhosa, elevada acima de qualquer imaginação humana. Diante dessa glória indescritível está o soberano eterno, Monos, o Altíssimo, o Criador de mundos, galáxias, estrelas, oceanos e da própria vida. O Espírito que existia antes de qualquer princípio e que jamais conhecerá o fim. Invisível aos olhos mortais, insondável em sabedoria, incomparável em poder e majestade, ele permanece além de toda compreensão humana. É o arquiteto supremo da criação, o mestre que sustenta cada detalhe do cosmos, o provedor da vida, o juiz justo e o salvador misericordioso. Sua natureza reúne perfeição absoluta, bondade, fidelidade, justiça, compaixão e sabedoria infinita. Nenhuma mente pode medir sua grandeza, nenhuma palavra pode descrever plenamente sua glória, e nenhuma força pode resistir ao seu poder. Diante dele, toda criatura encontra seu verdadeiro lugar, em reverência, admiração e humilde adoração eterna. Senhor, Mestre, Rei e Comandante Supremo, o único soberano verdadeiro, inquestionável e absoluto, detentor do trono e da autoridade sobre toda a criação. Aquele que governa, sustenta e dirige a existência de tudo o que há. Pai, Criador e arquiteto de um universo imenso e extraordinário, um sistema colossal cuja estrutura revela uma ordem perfeita, harmoniosa e profundamente precisa, como se cada elemento estivesse ajustado por uma sabedoria infinita. Esse vasto cosmos, repleto de mistérios ainda não descobertos, permanece grandioso e fascinante. Um cenário de dimensões incompreensíveis, marcado por galáxias incontáveis, estrelas cintilantes, forças poderosas e fenômenos impressionantes que revelam beleza, perigo, silêncio e grandeza ao mesmo tempo. É um universo monumental, imenso e em constante expansão, profundo, majestoso e repleto de maravilhas que desafiam a imaginação humana. No centro de toda essa realidade está o Altíssimo, o Rei Eterno, bom, sábio, amoroso, misericordioso e justo. Ele vive e reina de eternidade em eternidade, sustentando cada detalhe da criação com autoridade soberana. Nada escapa ao seu domínio, nada existe fora do alcance de sua vontade. Com mão poderosa e coração cheio de misericórdia, ele governa com justiça perfeita. Seu cetro representa verdade e retidão, seu braço, força e proteção. Ele cria, sustenta, cura, protege, abençoa e também julga quando necessário. Assim permanece o soberano eterno, reinando sobre todas as coisas, conduzindo a história do universo com poder absoluto e sabedoria perfeita, enquanto o cosmos inteiro continua existindo sob a autoridade daquele que governa para sempre. Com o braço estendido, sempre pronto para agir, pronto para salvar, curar, libertar ou também julgar. A mesma mão que abençoa e restaura é a mão que disciplina, corrige e estabelece justiça. Diante desse poder soberano, nenhuma força permanece autônoma, nenhum elemento da criação escapa ao seu domínio absoluto. Sob sua autoridade permanecem também as incontáveis luzes que brilham nos céus, astros distantes, resplandecentes e majestosos que iluminam silenciosamente o universo. São estrelas e corpos celestes que cintilam, giram e irradiam energia incessante, ardendo continuamente através das eras, sem cessar e sem se apagar. Em sua beleza impressionante e em sua ordem constante, elas refletem a grandeza daquele que as estabeleceu em seus lugares desde os primórdios da criação.
Essas luminárias habitam regiões altíssimas e profundas do cosmos. Vastos firmamentos escuros, espaços siderais silenciosos e regiões remotas que permanecem além do alcance humano. Lugares grandiosos e misteriosos, marcados por forças poderosas, frio profundo, silêncio absoluto e uma beleza quase indescritível. São territórios cósmicos ainda inexplorados, vastos e impenetráveis, onde brilham mundos distantes e fenômenos magníficos que revelam a imensidão do universo. E mesmo em toda essa grandeza, cada elemento permanece em perfeita harmonia. Tudo se move em ordem, equilíbrio e sincronização, como parte de uma gigantesca sinfonia cósmica. As estrelas seguem seus caminhos, os sistemas celestes mantêm seus movimentos, e o universo inteiro permanece sustentado por uma lei silenciosa e constante. Assim, o Altíssimo continua governando todas as coisas. Ele observa, dirige e sustenta a criação com autoridade perfeita, enviando, conduzindo, segurando ou liberando cada força conforme sua vontade soberana, enquanto o cosmos inteiro permanece em reverente obediência ao comando invisível do Rei Eterno. Ele freia, conduz, envia, governa e dirige todas as forças da criação. Nada escapa ao seu controle. Ele segura, libera, determina e julga conforme a sua vontade soberana. Tudo acontece sob sua autoridade absoluta, exercida com poder perfeito e sabedoria que nenhuma mente humana pode compreender plenamente. Com essa mesma mão santa e poderosa, revestida de autoridade invencível e irrevogável, o Altíssimo age com força que não pode ser quebrada nem contestada. Seu domínio não depende de aprovação humana, nem de conselhos terrenos ou celestiais. Ele não precisa consultar reis, presidentes, exércitos ou juízes. Não pede licença a anjos nem a homens. Sua decisão é suficiente, sua palavra é final, e sua vontade governa toda a realidade. Assim, quando decide agir, sua ordem percorre o universo com poder irresistível. Forças grandiosas são liberadas com velocidade impressionante, fenômenos colossais que ecoam através do firmamento. O céu se enche de energia e estrondos poderosos atravessam as alturas como sinais de um poder que não pode ser contido. Nesses momentos, o firmamento parece despertar com intensidade impressionante. Clarões rasgam as nuvens, ondas sonoras reverberam pelos céus e o universo manifesta sinais de força e majestade. São manifestações que lembram a todos que a criação inteira permanece sob a autoridade daquele que possui poder absoluto sobre todas as coisas. Assim continua o soberano eterno, governando com justiça, liberando poder quando necessário e lembrando a criação inteira que o universo, em toda a sua vastidão, permanece sustentado pela vontade daquele que reina para sempre. Forças destrutivas, chocantes e incontroláveis se manifestam com intensidade esmagadora. São descargas celestiais rápidas e fulminantes, relâmpagos luminosos que atravessam o céu com velocidade instantânea, brilhando em tons intensos de azul e púrpura. Clarões elétricos rasgam as nuvens com poder impressionante, acompanhados por estrondos que ecoam pelo firmamento como sinais da força irresistível que governa o universo. Esses relâmpagos grandiosos e brilhantes cortam os céus como instrumentos de juízo e autoridade. Seu brilho avassalador ilumina o horizonte por um instante e depois desaparece, deixando apenas o eco poderoso de sua passagem. São manifestações que revelam energia devastadora, capazes de atingir terra, pedra e metal. Lembrando que a criação inteira permanece sujeita a forças muito maiores que qualquer poder humano. Enquanto isso, a humanidade continua sua longa história, marcada por fraquezas, conflitos e quedas. Nações e reinos se erguem e desmoronam, tronos se levantam e desaparecem, e o mundo segue carregando o peso de seus próprios erros. A Terra parece muitas vezes cansada, ferida pelas injustiças, pelas dores e pelas consequências do pecado que atravessam as gerações. Assim, a história humana avança em meio a lutas, medos e crises,
um cenário de fragilidade onde povos inteiros experimentam ansiedade, conflitos e perdas. A própria humanidade parece frequentemente abalada, como se estivesse constantemente sacudida por forças que revelam o quanto a condição humana é limitada diante da vastidão da criação e da justiça eterna. Ainda assim, mesmo em meio a toda essa dor, caos e desordem aparente, permanece uma esperança surpreendente. Em meio às tempestades da história, continua ecoando a promessa de redenção, uma esperança que aponta para a glória do Cordeiro, cuja graça se manifesta de maneira inesperada e profundamente transformadora. Amorosamente, paternalmente e bondosamente, de forma totalmente imerecida, a humanidade continua sendo tratada com cuidado e compaixão. É uma graça que se manifesta de maneira carinhosa, profunda e abundante, uma atenção divina que guarda, protege, cura e sustenta com fidelidade eterna. Mesmo em sua fragilidade, a criação permanece envolvida por um cuidado que ultrapassa toda explicação humana, sustentado por um amor divino, santo e incomparável. Esse cuidado não nasce do mérito humano, mas do sacrifício supremo, um ato perfeito, imutável e inesgotável de misericórdia. Um amor profundo, fiel e poderoso que se estende sobre uma pequena esfera azul perdida na imensidão do cosmos. A Terra, aparentemente frágil e insignificante diante da vastidão do universo, permanece como um lugar singular, um mundo belo, vivo e cheio de mistério, onde a vida floresce apesar de sua natureza passageira e limitada. Neste planeta pequeno e transitório, a humanidade vive como peregrina. A existência terrena se parece com uma breve jornada em tendas temporárias, uma passagem curta através do tempo enquanto se aguarda a promessa de uma realidade maior, novos céus e uma nova criação. Enquanto esse momento não chega, a Terra permanece sob vigilância constante, sustentada por cuidado divino, provisão contínua e pela autoridade de uma justiça eterna. Essa justiça é santa, incorruptível e perfeita. Não se curva ao erro nem à corrupção, não pode ser manipulada nem alterada. É uma justiça soberana, reta e imutável, que permanece firme acima de todas as coisas. Sua natureza é pura, verdadeira e absolutamente confiável, uma justiça que governa o universo com equilíbrio perfeito entre santidade, verdade e misericórdia. Assim, mesmo diante da fragilidade humana e da imperfeição do mundo, permanece uma realidade inabalável. Tudo continua sustentado por uma ordem divina perfeita. Uma justiça eterna, majestosa e incorruptível que permanece acima do tempo, firme, completa e absolutamente irrepreensível. Absolutamente nenhum traço de erro, mancha, injustiça, favoritismo, engano ou falha pode existir diante da perfeição dessa justiça suprema. Nela não há imperfeição, desvio, lacuna ou deslize. Não existe espaço para suborno, corrupção ou fraqueza. Nenhuma rachadura moral, nenhuma brecha espiritual e nenhum tropeço podem manchar a pureza dessa autoridade eterna. Tampouco existem dúvidas, medos ou limitações humanas capazes de atingir ou diminuir a plenitude dessa perfeição soberana. Sobre toda a criação se estende o braço altíssimo e poderoso daquele que governa com autoridade absoluta, um poder infinito, incalculável e insondável, cuja força criadora sustenta todas as coisas. Esse poder é grandioso, inesgotável e eterno, livre de limites, fronteiras ou rivais. Sua majestade permanece incontestável, governando com soberania perfeita e com sabedoria infinita que ultrapassa toda compreensão humana. Essa sabedoria é profunda, misteriosa e inescrutável. Uma fonte eterna de entendimento que jamais se esgota, um oceano oculto de graça e misericórdia. Dela brota a vida, como um rio de paz que flui constantemente, trazendo restauração, provisão e redenção. É dessa fonte divina que nascem todas as bênçãos, toda a criação e toda a ordem perfeita que sustenta o universo.
Ali está a origem suprema de tudo o que existe, a fonte eterna da vida e da criação. Uma origem majestosa, santa e gloriosa, cuja beleza ultrapassa qualquer descrição. Uma realidade sublime, resplandecente e eterna, diante da qual toda a criação se curva em reverência. Essa glória permanece invencível, incomparável e absolutamente única. Uma grandeza divina imaculada, imutável e perfeita, eternamente digna de honra, reverência e exaltação. Que cada palavra aqui dita encontre lugar no seu espírito e o fortaleça para a jornada da fé. Meus irmãos e irmãs, se esta mensagem sobre os mistérios de Enoque e a soberania do nosso Criador tocou o seu coração e trouxe clareza à sua visão espiritual, não guarde essa luz apenas para si. Vivemos tempos onde o discernimento é a nossa maior arma contra as sombras. Una-se à nossa família. Quero te convidar a clicar no botão de inscrever-se e ativar o sininho das notificações. Ao fazer isso, você não apenas acompanha nossos estudos, mas fortalece esta corrente de verdade, garantindo que a palavra continue a iluminar o seu caminho diariamente. Seja um mantenedor desta missão. Se você sente no coração o desejo de ir além e apoiar este ministério de forma mais profunda, considere tornar-se membro do nosso canal. Sua contribuição é uma semente plantada em solo fértil, que nos permite continuar produzindo conteúdos com excelência e profundidade, levando a revelação das Escrituras a almas que ainda caminham na escuridão. Ser membro é caminhar lado a lado conosco nesta grande colheita de despertar espiritual. Que o Altíssimo te abençoe ricamente, guardando sua mente e seu espírito sob a sombra das suas asas. Que a paz que excede todo o entendimento seja o selo sobre a sua vida. Até o nosso próximo encontro, sob a proteção do Deus vivo.